bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E hoje a gente vai ver como 97% dos brasileiros adotam alguma prática sustentável, segundo pesquisa. O Brasil vai fazer uma missão científica inédita para a Antártica, com pegada zero de carbono. Empregos verdes devem gerar 7 milhões de vagas no Brasil e pesquisadores no Japão desenvolvem plástico que se dissolve na água do mar em poucas horas. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube e encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @CompactoCI e no compactoci.com também. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Então, bora para a primeira notícia. No episódio passado, a gente falou sobre uma pesquisa da Kantar que mostrava que 87% dos brasileiros queriam ser mais sustentáveis. E um adendo, só 35% conseguiam de fato mudar os seus hábitos no dia a dia. E hoje a gente vem para uma estatística um pouco diferente, um recorte diferente, na verdade, dessa história, que é 97% dos brasileiros adotam alguma prática sustentável. E a geração X é a que mais possui práticas de consumo consciente no dia a dia. É surpreendente esse dado porque a gente vê muitas pesquisas, estudos que falam bastante sobre a geração Z e a preocupação socioambiental que essa geração tem, que é a geração mais nova, que está entrando no mercado de trabalho agora. E essa pesquisa já traz a geração X como uma das que mais pratica o consumo consciente no Brasil. Só 3% dos brasileiros afirmaram que não possuem nenhuma ação sustentável no dia a dia. E a geração X, nascidos entre 1965 e 1980, como a gente comentou, são os que mais adotam práticas de consumo consciente, segundo pesquisa que o Serasa Experian fez. As principais ações da geração X são a redução no consumo, escolha de produtos de qualidade e uso de sacolas retornáveis, mostrou esse estudo. Além disso, cerca de 20% dos brasileiros pretende ampliar o consumo de produtos sustentáveis nos próximos anos. A pesquisa também mostrou uma tendência de crescimento na exigência de consumidores em relação aos propósitos e atitudes éticas das empresas. Quando a pesquisa olha para as principais práticas sustentáveis, a número 1 é evitar o desperdício de alimentos, com 54,8%, seguido pela redução de consumo e escolha de produtos de qualidade, com 38,7%, e o uso das sacolas reutilizáveis, com 34%. E quando a gente olha o recorte por região, a região Sul é a que mais age de forma sustentável nos conterrâneos. No recorte por região, os estados do Sul são os que mais aderem às práticas sustentáveis, principalmente quanto à quantidade de consumo e escolha de produtos de qualidade. A região atingiu mais de 48%, 10 pontos acima da média do país. Então, apesar da pesquisa que a gente viu no episódio passado, em que 87% dos brasileiros querem ser mais sustentáveis, é um complemento, não invalida isso que a gente está falando hoje, E que 97% já tem alguma atitude pequena, mínima que seja. E a gente vê isso presente no dia a dia, ali com alguns exemplos, como evitar o desperdício de alimentos, uso de sacolas retornáveis. Se a gente pensar, todo mundo tem alguma decisão no dia a dia que visa um estilo de vida mais sustentável, mesmo que o financeiro seja o motivador para isso. Indo para a nossa segunda notícia, a gente tem: Brasil fará missão científica inédita à Antártica com pegada zero de carbono. Tem uma frase que eu gosto muito, não pelo que ela implica, mas pelo que ela significa, que é: enquanto a gente está vivendo, a gente está impactando. E logo ao ouvir essa frase, o pensamento que vem é: tá, e o que a gente pode fazer para minimizar um pouco isso? E essa notícia, essa matéria, ela representa muito disso. A próxima missão brasileira Antártica terá um diferencial inédito. Será a primeira expedição científica da história ao continente antártico com planejamento de compensação de todas as suas emissões de carbono. A iniciativa é liderada pela equipe do projeto Criosfera 1, que faz parte do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, tendo como executor o Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais da Universidade do Estado, aqui do Rio de Janeiro, a UERJ. Essa questão tem se tornado cada vez mais relevante à medida que crescentes evidências apontam os impactos causados por viagens à Antártica sobre a criosfera polar e seu ambiente terrestre.
A missão prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026 vai ser composta por 4 pesquisadores e vai se destinar ao laboratório Criosfera 1. Eu iria para a Antártica amanhã. Aliás, fica a pergunta: vocês iriam para a Antártica? Ir para a Antártica virou a minha próxima obsessão. Mas é um plano bem mais a longo prazo que vai demorar para acontecer. Mas fica a curiosidade: vocês iriam? O cálculo considerou o consumo de combustíveis fósseis em todas as etapas e emissões indiretas, com o uso de energia nas acomodações, o impacto das estadias temporárias nos acampamentos logísticos e a geração de resíduos sólidos. Durante a estadia no laboratório Criosfera 1, os pesquisadores brasileiros não utilizam nenhuma fonte de combustível fóssil, empregando só tecnologias baseadas em energia solar e eólica. Com base nos dados que vêm sendo coletados e mapeados, o projeto já está adotando diversas medidas de mitigação. Uma das principais vai ser o reflorestamento de 200 exemplares de espécies nativas da Mata Atlântica em áreas desmatadas do estado do Rio de Janeiro. Essa estratégia, conhecida como captura equivalente de carbono, visa compensar as emissões inevitáveis geradas pela missão. E aqui fazendo uma sessão fatos interessantes sobre esse continente, que aliás é um continente, né? Já começa por esse fato interessante, muitas vezes esquecido. Quando a gente pensa em todos os continentes, a gente esquece da Antártida, ou será Antártica? E aqui vem mais um fato interessante, tem muitas discussões ao redor disso. Eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é: ambos valem, Antártida ou Antártica. Tem uma interpretação que fala que Antártida seria o substantivo, Antártica o adjetivo. O que isso significa? Explico. É como se eu estivesse falando, né, o continente americano e o continente antártico. Mas quando eu falo da América, eu falo da Antártida. Antártica também remete a uma marca de cerveja. Enfim, tem muitas interpretações aqui nessa história. Mas eu voto em Antártida, vai. E ainda na nossa sessão de fatos interessantes sobre esse continente, ele também é o maior deserto do mundo. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa muito em Saara, Atacama, e tá correto, são desertos, mas o nosso imaginário, ele vai muito para esse lugar, né, árido, seco. E sim, a Antártida é considerada um deserto e não só isso, é o maior deserto do mundo. Encerrando aqui a sessão de fatos interessantes sobre esse continente, vamos para a próxima. E a gente tem na nossa próxima notícia: empregos verdes devem gerar 7 milhões de vagas no Brasil. Estudo do DIEESE aponta que, atualmente, cerca de 3,8 milhões de brasileiros estão em empregos verdes, postos de trabalho que contribuem para reduzir emissões de gases do efeito estufa ou para melhorar e preservar o meio ambiente. São exemplos de empregos verdes: engenheiros florestais, biólogos, produtores agrícolas orgânicos, profissionais da área da energia renovável, mecânicos de veículos elétricos, trabalhadores de coleta de resíduos sólidos e profissionais que atuam em atividades de recuperação e regeneração de solo e florestas. Até 2030, a ONU estima que 18 milhões de postos de trabalho desse tipo vão ser criados em todo o planeta, e quase metade das vagas, cerca de 7,1 milhões, vai ser no Brasil. Setores que mais devem criar postos de trabalho: o de energia solar deve gerar 250 mil novos empregos até 2038, energia eólica, potencial para criar 35 mil novos empregos por ano, economia circular, setor de reciclagem, pode gerar 244 mil empregos até 2040, e o setor automotivo, o Brasil vai precisar de 95 mil profissionais especializados em veículos elétricos até 2030. Há alguns dias aconteceu aqui no Rio de Janeiro o Fórum de Finanças Climáticas e da Natureza, um evento que eu fui, e dentre várias discussões entre público e privado, captação de recursos, a Regi do LinkedIn Brasil comentou que a área da economia verde é uma das poucas que a demanda por profissionais está crescendo mais que a oferta. E falou um pouco também sobre os desafios de preparar as pessoas para esse futuro, né? Inclusive, tem uma pesquisa da McKinsey de 2022 que traz que o mercado de carbono pode se tornar um mercado de 50 bilhões de dólares
até 2030. E o Brasil concentra 15% do potencial de captura de carbono por meios naturais do mundo. Então, o Brasil tem um potencial muito grande de liderar isso e de ter a sua economia muito alavancada por conta da economia verde e de energias renováveis. A transição para a economia sustentável deve impulsionar a demanda por profissionais em diversas áreas. Educação profissional e tecnológica é essencial para garantir que essa transição traga crescimento econômico com políticas inclusivas e foco na qualificação. Um pouco do que a Regi do LinkedIn falou no evento que eu comentei, né? Vai ser necessário preparação e instrução das pessoas para ter essa força de trabalho no futuro. Instituições de ensino superior vêm redesenhando currículos e implantando novos cursos como biocombustíveis, ciências ambientais, ecologia, energias renováveis, engenharia ambiental e gestão ambiental também. Nelson Caran, do Diese, defende políticas públicas para incluir mulheres, negros e outros segmentos vulneráveis nos empregos verdes, destacando que os postos de trabalho estão concentrados regionalmente, 55% na região sudeste. Os homens predominam, representam 90% nas ocupações verdes, e as mulheres têm menor remuneração, recebem 89% da remuneração dos homens nas ocupações verdes. E aqui a matéria encerra com um questionamento, que é quais são os empregos verdes que mais devem crescer nos próximos anos. A gente falou um pouco de áreas ali em cima, né, anteriormente, e agora a gente fala sobre empregos. Técnico de energia para o setor automotivo, técnico em conectividade veicular, ecologista, gerente de sustentabilidade, consultor de energia e engenheiro ambiental renovável, além de ecoconstrutor. Indo para nossa quarta e última notícia, a gente tem pesquisadores no Japão que desenvolvem plástico que se dissolve na água do mar em poucas horas. Esse assunto está sendo muito discutido recentemente, não só pelos motivos óbvios, né, que o impacto que o plástico causa, mas ele também foi o tema central do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, de 2025, nesse 5 de junho, né, que falou muito sobre o fim da poluição plástica como temática e narrativa central da data. Então vamos lá. Pesquisadores japoneses desenvolveram um plástico que se dissolve na água do mar em poucas horas e oferece uma possível solução para um problema moderno que polui os oceanos e prejudica a vida selvagem. Os pesquisadores do Riken Center for Emerging Matter Science e da Universidade de Tóquio afirmam que seu novo material se decompõe muito mais rapidamente e não deixa nenhum vestígio residual. Em um laboratório na cidade de Wako, perto de Tóquio, qual a chance de eu ter falado esse nome certo? Vamos ver o que o Google Translate me fala. Wako. Falei, Wako. Então, em um laboratório na cidade de Wako, perto de Tóquio, a equipe demonstrou que um pequeno pedaço de plástico desapareceu em um recipiente com água salgada depois de ser agitado por cerca de 1 hora. Embora a equipe ainda não tenha detalhado nenhum plano de comercialização, o líder do projeto, Takuzo Aida, disse que a pesquisa atraiu um interesse significativo, inclusive do setor de embalagens. A poluição plástica deve triplicar até 2040, segundo previsão do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, adicionando de 23 a 37 milhões de toneladas de resíduos aos oceanos do mundo a cada ano. O novo material é tão forte quanto os plásticos derivados do petróleo, mas se decompõem em seus componentes originais quando exposto ao sal. Esses componentes podem, então, ser processados por bactérias naturais, evitando assim a geração de microplásticos que podem prejudicar a vida aquática e entrar na cadeia alimentar. Como o sal também está presente no solo, um pedaço de cerca de 5 centímetros se desintegra na terra depois de 200 horas de exposição. O material pode ser usado como plástico comum quando revestido, e a equipe está concentrando sua pesquisa atual nos melhores métodos de revestimento. O plástico não é tóxico, não é inflamável e não emite dióxido de carbono. Bom, eu acho legal a gente falar aqui um pouco sobre qual que é a relevância dessas pesquisas, dessas descobertas científicas para alternativas ao plástico. Além dessa discussão ser muito importante, ter sido tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, que falou muito sobre o fim da poluição plástica, a gente tem uma questão muito importante que é o plástico está muito presente no nosso dia a dia. É só olhar ao redor aí.
você vai encontrar muitas coisas de plástico. Você pode estar em qualquer lugar. Você vai encontrar. Pode estar em deslocamento no carro, pode estar em casa lavando a louça, pode estar tomando banho, pode estar no trabalho. É só olhar ao redor que você vai encontrar muitas coisas de plástico. E o plástico, ele é importante. No século passado, a gente viveu uma revolução, por exemplo, na questão das embalagens, que facilitou muito a nossa vida. A nossa vida era muito mais complexa e muito mais difícil antes das embalagens existirem, serem tão popularizadas. Ao mesmo tempo que um plástico, ele leva cerca de 450 anos para se decompor. Às vezes mais, às vezes menos, vai depender do tipo de material, o que é o produto e a composição, claro. Mas é aí um período médio de decomposição. Bom, o primeiro plástico, ele surgiu há uns 160 anos. Então, se um produto de plástico, ele leva uns 400, 450 anos para se decompor, absolutamente todos os plásticos produzidos na história da humanidade ainda estão no planeta Terra. Todas as escovas de dente, todas as esponjas para lavar louça, todas as canetas, com exceção do que foi reciclado. Também não desapareceram, mas retomaram a sua utilidade, o seu uso. Mas pouquíssimo percentual desses materiais são reciclados hoje em dia, ainda. Então, ter alternativas a esse plástico convencional que vem do petróleo é fundamental para a gente como sociedade. Hoje a gente viu como 97% dos brasileiros adotam alguma prática sustentável, segundo o Serasa. Brasil fará missão científica inédita Antártica, ou será Antártida, com pegada zero de carbono. Empregos verdes devem gerar 7 milhões de vagas no Brasil e pesquisadores no Japão desenvolvem plástico que se dissolve na água do mar em poucas horas. Segue a gente no Spotify ou ativa o sininho no YouTube para acompanhar o Compacto Podcast. Um beijo e até o próximo episódio.